Olá, aluno! Seja bem-vindo ao módulo de estruturação do processo de prospecção. Nós estamos na aula em que a gente vai falar um pouco sobre o planejamento, sobre como planejar e estruturar o processo de prospecção. E a primeira dica é prepare-se. Quando pensar em prospecção, a gente tem que ter em mente que existe um passo para qualquer ato, qualquer ação na vida hoje indicado em que se faça uma preparação, tá? E neste caso da prospecção, mais ainda importante é o ato de preparação. E mesmo antes de a gente começar com a busca de clientes, de potenciais clientes, para a gente atingir os resultados que a gente está buscando, a gente tem que entender que o desenvolvedor de negócios ou o executivo de contas, que ele tem que primeiro ter um objetivo lá dos objetivos SMART, que tem um objetivo bem claro e definido, é parte crucial do atingimento do sucesso, do atingimento do resultado naquilo que a gente vai prospectar. Normalmente a atitude dos prospectadores ou mesmo do pessoal executivo de contas, dos vendedores, no momento da abordagem, é a gente cair naquela característica ou naquele modo, né, de querer demonstrar diferencial competitivo, de falar muito sobre benefícios da minha solução, do que ela pode trazer para o lead como resultado, inclusive para vender valor ao invés de vender preço, né, para o cara se dar conta, se conscientizar que está tendo uma oferta de valor e a gente acaba invertendo, né? O grande conceito hoje é de entender as dores e a partir das dores enxergar. O lead só vai enxergar valor quando ele tiver a dor, e então a gente se concentrar muito mais na dor desses leads do que propriamente em vender benefício. E a segunda dica é exatamente que planejar é mandatório, planejar é obrigatório, né? Como forma, inclusive, da gente treinar e da gente entender, fazer a visualização de como funciona o processo para os nossos leads, tá? Então, um dos itens ou uma das metodologias que eu incentivo a utilizar é daquela que a gente utiliza o Pareto, né, a divisão de tempo. Se eu tiver, sei lá, uma hora de trabalho, divide 60% dessa uma hora em planejamento e 40% em ação, em execução propriamente dito, e use sempre da metodologia do PDCA, né? Para quem não conhece, se você não conhece, o PDCA é um anacrônico, de novo, aí, uma sigla formada por 4 palavras, né? P, né, do plan, de planejamento, o D do inglês, do é fazer, né? O C do check, que é checar, né? Avaliar o quanto foi feito e se foi feito da forma correta, e o act, né? Ver o ato, agir, né? É um ciclo de retroalimentação, né? Planejo, faço, checo, né? Vou lá, averigo e ajo. Planejo, faço, checo e ajo. Plan, do, check e act, são as 4 palavras. E para isso, então, a gente tem 2 coisinhas aí principais, né? A primeira dela, dentro desse planejamento, é se planejar do ponto de vista em âmbito pessoal, né? Planejar do aspecto pessoal é a tua capacidade de concentração e de compreender as necessidades, inclusive as tuas necessidades com relação a como deve ser feita a abordagem e o do que também o lead lá provavelmente vai estar suscetível a entender a tua mensagem. Fazer algumas reflexões baseadas em como vou fazer essa prospecção, a primeira forma, né? Parece até ridículo e básico. Como que eu vou fazer? Ela vai começar primeiro com e-mail, depois eu vou para um telefonema, eu vou na rede social primeiro, montando a minha cadência, inclusive, né? A gente fala sobre isso, fluxo de cadência. Eu vou enviar 2 e-mails, depois eu vou fazer um contato, ou vou enviar
um e-mail primeiro, depois eu vou fazer um telefonema para checar se esse lead recebeu o e-mail e utilizar isso, inclusive, como razão para fazer esse contato telefônico. Em quanto tempo eu vou executar, eu vou ter tempo, né? Quanto tempo eu tenho, em quanto tempo eu vou executar a prospecção, quanto desse tempo de pré-venda eu vou gastar com envio de e-mail, com conversa telefônica, aonde que eu posso conseguir alguma referência de alguém, enfim, de alguma empresa que eu possa utilizar na conversa. De alguma forma eu posso utilizar alguma fonte para aumentar as minhas listas, né, para montar a matéria-prima que eu preciso para prospectar, para abrir mercado. Qual a minha meta pessoal, né? Também trabalhar com qual a minha meta, qual o esforço que eu vou fazer para atingir, dentro desse contexto de resultado, os objetivos. Tem alguém para me orientar? Eu tenho algum colega para trocar? Eu tenho um gerente, alguém que possa me ajudar com relação a me ouvir, como está a minha abordagem, a entender se esse meu processo está bem elaborado e se ele está realmente atingindo ou tendo efeito. Depois de feito isso, a gente vai passar para o planejamento, que é a segunda etapa, o planejamento de ambiente, né? Que também a gente tem que se atentar para isso, né? Muita gente acaba se botando a prospectar e muitas vezes não considera o barulho, o ruído de ambiente. E o planejamento do ambiente é importantíssimo, tá? Muitas vezes a gente está fracassando na etapa de prospecção porque a gente está, inclusive, com os objetivos bem claros, enfim, com todo o processo de execução bem claro, mas o ambiente, que a gente começa a se perguntar se a gente tem uma estrutura adequada, uma estrutura, eu estou usando VoIP, não estou usando VoIP, tenho telefone, ele funciona, o lead lá no outro lado me ouve, o ambiente é silencioso o suficiente, ou o lead também enxerga hoje, estamos falando em home office, né? Se a gente vai fazer prospecção de home office, não está passando lá alguém de cueca, como a gente viu o vídeo aí, provavelmente deve ter visto nas redes sociais de lives ou de vídeos que estavam sendo feitos, reuniões que estavam sendo feitas com o interlocutor falando e a pessoa passando de cueca ou de calcinha, ou filho entrando na sala, enfim. Eu vou ser interrompido, eu tenho um local onde eu posso ser interrompido, eu consigo me concentrar, né, que eu, falando particularmente aqui no meu caso, eu me desvio, a minha atenção é facilmente desviada com relação a ruídos, então você tem que procurar levantar essas questões que são importantíssimas. A grande dificuldade passa por essas questões aí, tá? Então, ficam esses pontos aí, essas dicas, né, para que você leia e elenque alguns pontos, ou esses que a gente está dando aí no texto, para que você monte o processo de prospecção antes e planeje bem antes de se botar a executar. Essa é a mensagem dessa aula. Espero que tenha gostado. Agora, a próxima aula, nós vamos tratar sobre ligações telefônicas, depois a parte de prospecção, né, de cadência, enfim, a prospecção via e-mail, e aí depois um rápido teste aí só para ver se você absorveu o conteúdo e se você realmente gostou aí daquilo que a gente apresentou. Abraço.